A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje vamos ler Lucas capítulo 5 e 6, o chamado dos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao mar de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhes pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado de todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinha feito. E assim também estavam João e Tiago, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E, levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curados de suas enfermidades. E ele tirava-se para os desertos e orava. A cura de um paralítico. E aconteceu em certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-los diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhes: Homens, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: Quem é esse que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mas, quando Jesus percebeu os seus pensamentos, ele respondeu, disse-lhes: O que argumentais nos vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas, para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. O chamado de Levi. E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu.
E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhes: os sãos não precisam de médicos, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. A pergunta sobre o jejum. E lhes disseram: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então, naqueles dias, eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles: nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma roupa velha, do contrário, a nova rasga a ambos, e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha, e nenhum homem põe vinho novo em odres velhos, o contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão conservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: o velho é melhor. Lucas 6. Jesus, o Senhor do Shabat, ou do sábado. E sucedeu que, no segundo Shabat, após o primeiro, ele passava pelos campos de milho, e os seus discípulos iam arrancando espigas de milho e esfregando-as com as suas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos dias do Shabat? E Jesus respondendo lhes disse: não lestes o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição, e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer, senão os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é o Senhor também do Shabat. O homem com a mão atrofiada. E aconteceu também em outro Shabat que ele entrou na sinagoga e ensinava, e havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observavam-no, se ele o curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? De salvar a vida ou de destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor uns com os outros, conservavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. A escolha dos 12. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem ele também chamou Pedro, a André seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, filhos de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que também foi o traidor. Ministrando a uma grande multidão. E descendo com ele, parou em uma planície, na companhia dos seus discípulos, e uma grande multidão de povo de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo, e para serem curados das suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e eles eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele e curava a todos, bênçãos e problemas. E ele, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: abençoados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
Abençoados sois vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Abençoados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. Abençoados sereis quando os homens vos odiarem, e quando eles vos separarem da sua companhia, e vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltei de alegria, porque eis que é grande a vossa recompensa no céu, porque de maneira semelhante faziam os seus pais, os profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fomes. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O amor pelos inimigos. Mas a vós que ouvis eu digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferir em uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tomar a capa, não a proíba de tirar-te a túnica também. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhe exijas que os devolva. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhe igualmente. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem mal, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores, para receberem novamente outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão novamente. E falou-lhes uma parábola. Pode um cego conduzir um cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que tu reparas no cisco em que está no olho do teu irmão e não repara na viga que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não reparando tu mesmo na viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. A árvore sem fruto. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante
há um homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.